a nota que foi no portal tá tudo ok? Teve alguma nota que ficou que eu não lancei? Se tiver qualquer probleminha, dá um toque para mim lá, tá? A nota ela foi composta de duas formas, né? Eu acho que era 70% a prova escrita e os outros 30% a maquete. Né? Então eu fiz essa divisão e fiz o lançamento da nota. A nota valia de 0 a 1.000 pontos. No caso, pessoal, esse segundo trimestre, a nossa avaliação oficial ela tem um acréscimo de pontuação, né? Nossa avaliação oficial ela vale 4.000 pontos e as atividades realizadas em sala vai estar valendo 1.500 pontos. Então, assim, o que eu vou fazer de hoje em diante? No semestre, no bimestre passado, era um pouquinho complicado eu fazer as atividades em sala de aula, porque tinha uma galera que às vezes estava entrando, não estava com matrícula tardia e tal. Já nesse segundo bimestre, eu acho que está todo mundo já devidamente matriculado, não vai entrar mais ninguém surpresa, né? Então isso se torna um pouco mais tranquilo. E eu vou estar fazendo algumas atividades em sala de aula, né? Eu vou dar aula, fazer as explanações, eu vou passar o exercício para vocês, vocês fazem para mim, já me responde no chat, e essas atividades vai estar valendo uma nota em sala de aula. Então, o que acontece? Aquele aluno que faltar a aula, talvez ele perca a oportunidade de algumas pontuações, porque ele tem que estar presente em sala de aula e fazer. Senão fica muito fácil, né? A pessoa não assiste a aula, depois pega a atividade e manda posteriormente. Então, pelo menos agora, nesse segundo bimestre, eu vou estar conseguindo fazer pelo menos algumas atividades desta forma, né? Então eu vou. Hoje a aula ela é bem curta. Hoje eu não vou passar exercício em específico, né? Eu vou deixar para a próxima aula, né? Que a gente vai fazer cálculos de aterro, né? E aí eu vou passar umas continhas, tá? Mas são coisas simples, né? Que vocês vão estar fazendo esses cálculos e que ela é de suma importância para quando a gente está trabalhando com obra, né? Porque a gente tem que saber o quanto que a gente tira de terra, o quanto que se coloca, né? O quanto que ela é, depois de compactada, né? Ela se altera também, né? O volume dela altera. Quando eu retiro a terra do solo, o volume dela aumenta. Eu acho que vocês já viram isso, né? Quando vocês estão, vou plantar uma árvore, né? Uma muda. Quando eu tiro a terra, parece que sobra terra para tampar o buraco, né? E é justamente por causa da compactação, né? Ela cria um volume maior. E para cada tipo de solo, né, ele vai ter uma especificidade diferente, né? Aí a gente vai estar falando isso sobre na próxima aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terraplenagem. Você sabe o que é terraplenagem? Já escutaram falar? Ou já escutaram terraplanagem? Já escutei Não. terraplanagem. Seria quando você arranca, por exemplo, um pedaço de terra do fundo para botar na frente para deixar uma área mais plana? Justamente a gente vai fazer o nivelamento do terreno, né? Mais um termo correto, não é terraplanagem, é terraplenagem. Né? Então, assim, às vezes a gente escutava fazer terraplanagem, não, terraplenagem. Geralmente isso é muito utilizado, né? Não só no canteiro de obras, né? Quando a gente vai construir uma edificação, né? E eu tenho que verificar esse desnível, né, do nosso terreno para a gente fazer esses cálculos, né? Mas ele é muito utilizado na execução de estradas, né? Que você vai ter que compactar o solo, né? E para cada tipo de solo tem uma atividade a ser feita, né? Para essa compactação. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Só um instante.
Estão enxergando? Sim. Tranquilo, Sim. né? Esta aula, eu não coloquei ela ainda no portal, tá? Eu vou estar colocando ela como se fosse a aula 9. Então, ela vai estar na unidade 3, sessão 3. Tá? Eu ainda hoje à noite eu coloco, se eu conseguir já baixar o vídeo da aula também, eu já coloco ela. Tá? Tudo certinho. Então, assim, isso aqui eu peguei um roteiro da própria instituição, né? Então, ao analisarmos a topografia, né, o terreno, né, as áreas de risco de catástrofes ambientais, conforme a unidade anteriormente estudada, podemos verificar a importância da terraplenagem e a compreensão das propriedades do solo, né? Então, assim, cada tipo de solo ele pode ser mais propício ou menos propício a essa erosão ou a esses desgastes, ou até mesmo a acidentes naturais, né? Então, a propriedade do solo, pois a estabilização dessas áreas, né, está diretamente ligada ao tipo de solo e a forma como ele foi manejado, né? Então, para entender a propriedade física do solo, é necessário compreender como ele reagirá durante uma movimentação de terra para aplainamento, né? Então, vou deixar ele plano, né? E ele vai se comportar, cada tipo de solo se comporta de uma forma. De um terreno onde será instalado, né? Que é um exemplo hipotético, né? De um grande shopping ou de um grande condomínio, né? Também é fundamental saber como o solo reagirá à presença das águas das chuvas, ou seja, se existe chance de o solo sob pressão se romper, causando grandes deslizamentos, né? Isso aqui é um exemplo, né, de uma imagem que houve uma erosão, né? Então, se a gente for notar, né, a edificação ela foi construída próximo a um barranco. O solo ele não teve uma devida compactação e com uma chuva muito intensa, o que ele pode ocasionar? Ele pode ocasionar o desbarrancamento, né? E tem vários fatores que propiciam que isso aconteça, né? Então, por exemplo, quando nós temos uma vegetação natural nessas áreas, né, árvores, né, as raízes elas ajudam também, né, que essa não há que esse solo, né, ele se desloque, né, que esse solo se desloque. Só um instantinho. Que esse solo se desloque, né? Então, esse aqui é um exemplo. Então, isso acontece muito em áreas mais montanhosas, né? Onde que tem morros, né? E a gente vê com uma certa frequência isso ocorrendo, às vezes, na cidade como no Rio de Janeiro, né? São Paulo, né? Na Baixadas Santistas, né? Então, são situações, né, que são decorrentes, né, muitas vezes, a uma intensidade muito grande de chuva e ao acúmulo de água, né, nesse solo, e ele se rompe, né, e acaba acontecendo algumas catástrofes. A gente pode, eu acho que é de lembrança de vocês, o acidente de Brumadinho, né? Vocês estão lembrados? Né, do rompimento da barragem? Né? Então, aqui dali, o que aconteceu ali? Né? O solo ele estava totalmente encharcado, né? Ele não foi feito uma contenção de forma correta, ou foi feito tem um aparelho, né, que é colocado e ele mede o deslocamento de massa, né, dessas áreas, e ele rompeu. Então, no que rompeu, aquela quantidade de lama, vamos dizer assim, ela foi se arrastando por muitos quilômetros. Tanto é que chegou no mar, né, uma grande poluição disso aí, né? Então, assim, se a gente for analisar, foi um dos maiores crimes ambientais já acontecidos aqui no Brasil. Aí você pergunta, alguém foi penalizado, né? Não sei. Às vezes é mais fácil culpar só o engenheiro, né? E nós temos aqui no Mato Grosso bastante barragens de mineração,
né? Então, assim, talvez não aconteça como lá, né? Mas há a possibilidade de acidentes também, desde que não seja feito de forma correta, né? Então, aqui é apenas uma imagem que eu coloquei como exemplo, né? Então, qual que é o objetivo da aprendizagem disso, né? Então, nessa unidade, abordaremos as técnicas de análise do solo, bem como determinação de platôs, taludes, rampas e técnicas para preparação do terreno para a execução de uma obra. Eu tenho um outro material que depois eu vou estar passando para vocês, são 90 slides, é bem provável que eu utilize até 2 aulas para trabalhar com esse material, porque a gente consegue fazer a análise do terreno, né, até mesmo a implantação da edificação no terreno. Então eu vou ter situações, né, como o meu terreno ele tem uma declividade, eu vou ter que fazer um corte no terreno e a gente vai fazer esses cálculos de volume, né? Porque às vezes eu tenho que tirar de um local e colocar no outro. E por situações para esse destino, essa é algo que os alunos acabam tendo bastante dúvida, né? Quando se trabalha com topografia, né? Como que a gente faz essa movimentação? Né? Como que a gente tira essa terra de um lugar e coloca no outro, né? Qual o custo disso também, né? Então, nessa sessão, especificamente, buscaremos a compreensão das propriedades físicas do solo e sua interferência no processo de terraplenagem. O que vai acontecer? Tem 2 artigos, eu tentei gerar um QR Code para vocês, mas eu não consegui. Mas tem 2 artigos que eu vou estar mandando para vocês, que ele fala bem especificamente sobre tipos de solo, agregados, né? Eles são bem... um tem umas 140 páginas, né? Que é bem aprofundado, né? Então, assim, mas só que não vem ao caso a gente discutir isso muito profundamente. É importante vocês entenderem, né? Para cada tipo de solo, eu vou ter uma situação, né? E isso também vai interferir no tipo de fundação da edificação, né? Porque eu tenho fundações diferentes. Vocês vão ter uma disciplina de estruturas, né, com a professora Fabiane, e ela vai entrar nesses méritos, né? Então, para cada tipo de solo, eu vou ter um tipo de fundação diferente, né? Então, assim, às vezes eu posso ter um custo mais alto ou até mesmo um custo mais baixo diante do trabalho que eu tiver com esse solo, tá? Então, terraplanagem é a propriedade física do solo. Então, textura do solo ou composição granulamétrica, plasticidade, retração, teor de umidade e grau de compactação. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente está trabalhando com terraplenagem. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, o que acontece? Como que funciona, por exemplo, a construção de uma estrada, né? Ele é feito com uma máquina chamada Patrol, né? Ela consegue fazer o corte, né, do terreno e fazer a limpeza. E depois de feita a limpeza e o nivelamento, é utilizado umas máquinas chamadas rolos compressores. A esses rolos compressores, primeiramente, é colocado um rolo que ele tem vários dentinhos. Dentinhos, modo de dizer, né? Cada dente deve ter, vamos supor, uns 15 por 15. Então, vocês podem notar aqui nessa imagem, olha só, que ele tem vários buraquinhos, não tem? Então, isso aí serve para eu compactar o solo, para deixar ele o mais resistente possível, para depois fazer as altas camadas asfálticas, né? Aí, quando eu coloco depois eu tenho camadas de brita, né, outros agregados. Aí quando eu vou fazer o meu concreto, o asfalto em si, aí eu utilizo um rolo liso, né, que ele também serve justamente para compactar esse meu solo. Aí o que acontece? Até mesmo em certas situações, dependendo do tipo de solo, eu tenho que estar molhando isso aqui, né? Então, assim, passa um caminhão-pipa molhando essa área para ajudar na compactação do solo. Porque já pensou se eu fosse compactar tudo seco? Ia virar só pó, né? Então,
periodicamente se passa o caminhão, molha para melhorar essa compactação. Eu acho que todo mundo já deve ter visto a construção de uma estrada, às vezes fazendo uma viagem pelo interior, né? Pelo menos aqui no estado, nosso estado tem bastante estrada ainda sendo executada, né? E isso acontece com uma certa frequência. Professor. Pode falar, tá um pouquinho baixo. Nessa última imagem, peraí, acho que melhorou? Melhorou. Nessa última imagem, como parece que o desnível é bem grande, essa compactação ela é feita por camadas? Elas são feitas sempre por camadas. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em mineradora e a gente fazia tanques para mineração. Né? Então, é o seguinte, aqui no caso, eu tenho um morro, né, vamos dizer assim, né? Mas quando eu tenho às vezes eu acho uma área de solo mais rígido e depois eu vou colocando camadas e compactando, né? E até chegar no nível que eu quero também. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer esses cálculos de quantos caminhões seria necessário para você chegar no nível que você quer nivelar o seu terreno. Aí você vai ter uma noção de custo, né? O quanto que isso agrega, né, em valores numa obra. Então, o que acontece bastante? Quando a gente trabalha com terrenos com grandes declividades, se vocês utilizarem isso a favor de vocês, de certa forma vocês acabam fazendo uma economia muito grande na obra, né? Mas geralmente os alunos acabam tendo bastante dúvida e acabam fazendo, não pega o terreno planinho, porque aí eu não tenho que trabalhar a escada, não tenho que trabalhar a rampa, né? Que eu acho que é até interessante eu fazer uma aula com vocês de cálculo de rampa, né? E essas rampas, né, quando a gente fala que eu tenho duas situações, né? Eu posso fazer rampas para veículo e rampa para pessoas, né? Vocês acham que as inclinações são iguais? Ou tem alguma diferença? Eu acho que tem diferença. Você acha que tem diferença? E tem. Então, por exemplo, inclinação para veículo no estacionamento, eu posso utilizar no máximo 20% de inclinação. Então, é de 20 para baixo. Né? E vocês têm que levar a seguinte situação, lembrar da seguinte situação. Quanto menor a inclinação, mais distante será a rampa. Né? Então, se eu tenho um vão a ser vencido, né? Quanto menor a minha inclinação, maior vai ser a rampa. E eu posso trabalhar com rampas para acessibilidade, aí eu tenho algumas regrinhas, né? Aí eu tenho lá, por exemplo, que o máximo que eu posso estar utilizando numa rampa para um portador de necessidades especiais é de 8,33. O que quer dizer isso? Que a cada 1 metro de rampa, eu subo 8,33 centímetros. E essa é a maior inclinação que você vai poder colocar em uma rampa para acessibilidade. Aí depois eu posso utilizar 6 de abaixo, né, de 9,33 a 6 de alguma coisa e 5 alguma coisa. Então assim, mas se eu quero fazer uma inclinação de 2%, sua rampa vai ficar enorme, né? Se você for subir 1 metro, por exemplo. Né? E tem umas regrinhas sobre patamares, aí eu vou estar explicando isso para vocês. Aí sempre os alunos acabam ficando muito grilados, né? Porque a rampa acaba tomando muito espaço, né? E sempre utiliza 8,33. Algum de vocês já subiu uma rampa de cadeira de rodas? Ou não? Não que seja cadeirante. Você já subiu? Já. Você estava com algum... Então, assim, independente do que tenha acontecido. Era do meu tio e eu... Não é fácil. Não é fácil. E justamente, na maior parte das situações, se utiliza uma inclinação de 8,33. Aí quando a gente se coloca na posição de utilizar uma rampa com essa inclinação,
com uma cadeira, aí a gente começa a pensar, né, o quanto isso é penoso para o cadeirante, né? Então, assim, se vocês puderem, sempre ao pensar em qualquer projeto, e puder utilizar uma inclinação menor, com certeza você vai estar privilegiando, né, e cuidando muito mais dessas pessoas. E a gente tem que levar em consideração, não quer dizer apenas um cadeirante, né? Eu posso ter uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, às vezes uma gestante que está lá no 9º mês de gravidez, para subir escada às vezes é ruim. Então, a gente pode levar isso em consideração. Mas eu acho que é uma aula bem interessante, né, sobre escadas e rampas, né, que isso pode ajudar muito vocês no decorrer da faculdade, né? Depois a gente fala sobre essas inclinações também, né? Então, assim, qual que é o nosso objetivo aqui, né? O que a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente vai mexer com o solo, né? Então, assim, aí tem uma situação, um problema, né? Então, assim, você foi contratado como arquiteto para a elaboração de um projeto de um grande shopping no interior de São Paulo, em uma área topográfica irregular, com topografia bem irregular, para verificar a melhor forma de implantar essa grande obra. Aí, o que você tem que explorar? Então, assim, vocês podem notar que, geralmente, os shoppings, eles são extensões muito grandes, e às vezes eu tenho situações que eu entro em um pavimento e eu tenho a situação dele depois chegar quase no estacionamento pelo mesmo nível, porque ele acaba utilizando o desnível do terreno, né? Mas geralmente, grande parte dos shoppings ele tenta nivelar isso da melhor forma possível, muitas das vezes, né? Então, assim, quais são os procedimentos de análise que são necessários durante esse processo prévio de levantamento de campo? O que nós temos que levantar? Qual é a quantidade de solo deve ser retirado ou depositado para aplanamento de determinada área? Né? Então, assim, se eu quiser deixar ele plano, dependendo da situação, eu vou ter que puxar muito aterro, né? Ou tirar aterro. Né? Então, quantos caminhões de terra devem ser movimentados? Né? Você sabe o quanto um caminhão carrega em metros cúbicos? Em média? Não. Ele vai de 15. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12. Geralmente metros Só, o cúbicos. máximo é 12? No caso, que a gente utiliza com frequência, no máximo é 12. Mas tem aqueles caminhões chamados caminhões fora de estradas, né? Que ele consegue fazer uma movimentação de terra bem maior, né? Mas o que é geralmente homologado para ser utilizado dentro da cidade, o máximo 12 metros cúbicos. E depois a gente vai verificar que quando a gente retira o solo, ele aumenta de volume, né? Isso é bem engraçado. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, o solo está saturado ou seco? Né? Ele está com água? Né? Estava chovendo? Né? Então, isso tem que ser levado em consideração. O solo é plástico? Muito plástico? O ideal para a construção da obra? Porque se o terreno ele for muito plástico, muito mole, né, às vezes a própria compactação, né, às vezes eu vou ter que fazer tirar uma camada desse solo, colocar outros materiais mais resistentes e fazer uma compactação, né? Porque isso geralmente, grande parte dos nossos clientes, eles acham que não tem a necessidade, né, que isso não precisa ser feito, né, de forma correta, né? Acha que é só colocar a fundação, eu colocar vigas e pilares e pronto, fazer minha casa. Mas a compactação mal feita de um solo, ela pode ocasionar trincas, rachaduras, até mesmo chegar a comprometer toda a edificação, né? Eu lembro quando meu pai comprou a casa que eles moram aqui em Cuiabá,
Quando você vai instalar um piso, né, na casa, né, então você vai fazer o contrapiso, não faz? Não faz um contrapiso? O que seria o contrapiso? Seria uma massa, né, que a gente joga lá e faz o nivelamento para depois colocar a cerâmica. O que aconteceu? Como não foi feita uma boa compactação do solo no contrapiso da casa, por causa de ser um local onde... Não sei se vocês conhecem o Boa Esperança, bairro Boa Esperança, ali do lado do FMT. Conhecem? Não. Aquele bairro é um bairro do lado da Universidade Federal de Mato Grosso. Né? Aquele bairro, quando ele foi criado, se tinha muitas nascentes. E quando foi feito o loteamento, se tampou essas nascentes. Então, o solo lá, em algumas áreas, é muito molhado. E o que acontece? Nessa casa onde meus pais moram, né, por sinal, quando eles compraram, vamos dizer assim, descolou o solo do contrapiso. O contrapiso, o solo, ele afundou. Então, o chão literalmente caiu. Então, o que tem que fazer? Colocar mais aterro, fazer a compactação para depois fazer o contrapiso. Então, assim, fazer uma obra de qualquer jeito, achando que eu não tenho que fazer uma boa compactação, isso pode afetar em N problemas, né? E às vezes os custos acabam sendo aumentados de forma muito grande porque você não fez de forma correta, né? Então, assim, ele coloca no último item assim, como verificar as propriedades do solo para saber qual a melhor forma de implantação dessa obra, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma edificação, o ideal é que a gente faça uma análise de solo, né? Aí geralmente a gente contrata um engenheiro para fazer esse tipo de trabalho, que a partir do momento que ele faz a análise do solo, ele vai fazer uma definição melhor de que tipo de fundação será utilizada nessa construção, né? Se você não faz isso, você pode estar comprometendo toda a sua estrutura da edificação. Hein, professor? Nesse caso, nesse exemplo aí dos seus pais aí, que o solo afundou, como que você faz para medir a área que você vai precisar fazer a fundação de novo? Para você saber a metragem cúbica de material? Isso. Não, para você medir a área que você vai precisar abrir ali para aterrar de novo. Ou você só aterra onde está o buraco? Não. Neste caso, o correto é você tirar todo o contrapiso e fazer todo o aterro novamente. Mas assim, por exemplo, se for um cômodo, faz do cômodo inteiro ou é a casa inteira? Faz do cômodo inteiro. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com uma edificação, nós temos tipos de fundação. Geralmente, deixa eu pegar uma imagem aqui de uma viga. Quer ver? Eu vou só pesquisar, eu já abro para você, tá? Vou abrir foi um vídeo aqui. Vou colocar imagens. Pela internet. Tá vendo a imagem? Sim. Ó, já ouviu falar desse tipo de fundação? Já viu esse tipo de... Já viu, né? Isso aqui é uma viga baldrame, né? Então ele... Em cima dessas vigas aqui é onde a gente constrói as paredes. Então, o que pode acontecer? Então, o que acontece? Então, cada quadrado desse aqui, ele é um cômodo. Né? Então, vamos supor, afundou aqui, eu fiz o contrapiso, afundou isso aqui, eu vou ter que abrir todo ele e fazer a compactação. Vamos dizer que, às vezes, numa outra área, isso não aconteceu. Aí isso não alterou. Entendi.
né? Então, assim, para cada tipo de solo, eu tenho uma fundação diferente, olha só. Quer ver? Vamos dar uma procurada aqui. Vamos ver no Pai Google, né? Tipos de fundação. Outra fundação comum é sapatas retangulares, não são? Aí são os tipos de sapatas, né? Então, assim, isso também, de acordo com o solo, ele acaba também, o tamanho e a carga da edificação, a gente altera também. Né? Assim, aí, no caso, é a forma de construção, né? Então, essas sapatas, o tipo de escavação, né? Aí tem sapatas que você só perfura, depois coloca ferragem e coloca concreto, né? Então, aí, para cada tipo de edificação, a gente acaba tendo um tipo de fundação também diferente. Eu trabalhei numa obra, uma vez, eu não sei se vocês... Alguém conhece Lucas do Rio Verde? Só por Conhece? nome. Só por nome? Quer ver? Fábrica de ração de Lucas do Rio Verde. Bombeiro apaga incêndio em fábrica de Lucas do Rio Verde. Quer ver? Vamos ver. Quero ter uma imagem melhor da fábrica. Taran, taran, taran. Obra. Essa fábrica de ração, ela tem 55 metros de altura. Eu acho que ainda é a maior fábrica de ração da América Latina. Aqui eu só tenho uma imagem aqui, ó. A gente não vai conseguir, deixa eu ver se tem mais, entrando no site, vamos ver se tem mais algumas imagens maiores. Caramba. O que acontece? Nessa fábrica de ração, o que ela tem de pilar para cima, ela tem de fundação para baixo. Os pilares de fundação têm 50 metros de profundidade. Agora vocês imaginam, coloca aí o pilar de mais ou menos 1,20 m por 1,20 m. Vezes 50, quantos metros cúbicos de concreto? Para cada pilar. E ela é imensa. Deixa eu ver se consigo tirar a obra. Então, assim, não tem, cara. Estou tentando me localizar. A fábrica tá... Não, não é que não. Isso aqui já é o frigorífico. Aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, onde eu tô passando o mouse? Essa é a fábrica de ração, né? Então, assim, o que ela tem para cima de pilar, ela tem para baixo de fundação. Justamente por causa do tipo de solo e o tipo de construção que ela foi feita. Aqui do lado é uma esmagadora de soja do grupo Amage. E essa situação de má compactação, isso aconteceu nessa obra que está aqui do lado, por exemplo, que ele tem uns silos de grãos. São silos em V, aí eles afundaram. Aí o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que... Porque não tinha como tirar tudo, né? Eles fizeram... e o solo cedeu, eles colocaram material concreto, né? E foram preenchendo os furos, né? Mas assim, coisa de maluco, né? Essa fábrica é imensa. Então essa é uma das formas que o tipo de solo ele vai determinar, né, o tipo de fundação que a gente vai ter.
Então, deixa eu voltar aqui. Né? Então, conceitos fundamentais. Né? Então, espera-se que você conclua que, ao se conhecer o aspecto teórico das propriedades físicas do solo, é possível propor soluções para situações como essa, ou apenas para compreender o processo. Visando o uso do solo na construção, as propriedades mais importantes a serem consideradas são textura do solo, ou composição granulométrica, né? Plasticidade, retração, umidade e grau de compactação. Né? O quanto se dá para compactar. Então, textura do solo ou composição granulométrica. Então, conforme Ferreira Júnior, a textura do solo constitui uma das características físicas mais estáveis e representa as distribuições quantitativas das partículas do solo, quanto ao tamanho, elemento de grande importância na descrição, identificado de classificação do solo. Então, a textura do solo influencia diretamente na retenção e disponibilidade de água e nutrientes. Então, se o solo for muito rochoso, né, essa quantidade de água ela não vai reter tanto, né? Infiltração de água e condutividade hidráulica. Aeração e agregação do solo, né, o quanto que ele consegue juntar, né? Temperatura do solo, suscetibilidade do solo e compactação e facilidade de mecanização. Erodibilidade, perda de material por erosão. Neste caso aqui, isso tem que ser analisado justamente por isso aqui, né? Então ele acaba sendo mais suscetível, né, a que algumas áreas tenham erosão. Isso acontece muito em grandes áreas, às vezes de pasto ou de plantações, né, que o solo, você retira toda a vegetação, né, e ele vai, vamos dizer assim, criando grandes valas, né, de erosão. Aí, amostra de solo, né, em diferentes granulometrias, né. Eu não sei se lá na Unic tem um laboratório específico desses materiais, mas na disciplina de solo, se não me engano, que é a professora Fabiane que trabalha, ela mostra esses tipos de granulações. Nós temos um laboratório de materiais lá, né? Então, a textura do solo, ou composição, né, no caso propriamente dito, a granulometria do solo, é uma propriedade do solo que auxilia em sua classificação e também no conhecimento do seu comportamento em diferentes situações. Então, o correto é a gente fazer toda a análise de solo antes da gente fazer a nossa construção, né? O que acontece? Qual a diferença? Nós, enquanto arquitetos, né, eu não tenho que ter esse conhecimento aprofundado, né? Mas eu tenho que ter, e eu sei que isso vai impactar justamente no meu projeto, né? Principalmente em relação a custo, porque para cada determinado tipo de solo, eu vou ter um tipo de fundação diferenciado, e quem vai fazer essa definição acaba sendo um engenheiro, né? Que vai fazer a parte de cálculo estrutural. Né? Então, por meio da análise granulométrica, né, do solo, podemos constatar o tamanho das partículas em diferentes medidas. Essa análise apenas classifica a amostra textualmente, sendo necessário analisar propriedades como teor de umidade, plasticidade, entre outros, para retratar os comportamentos. No material que eu vou estar passando para vocês, nas apostilas, lá ele fala mais detalhado sobre esses pontos. Opa! Plasticidade, né? Então, de acordo com a norma da ABNT, NBR 7250 de 1982, a plasticidade é a propriedade dos solos finos entre largos limites de umidade, de se submeterem a grandes deformações permanentes sem sofrer a ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável. Essa propriedade
está presente nas partículas de argila, mesmo possuindo diâmetros menores de 0,002 milímetros. No teor de umidade, esta está diretamente ligado à resistência do solo e pode ser avaliado por meio de análise de sua estrutura. Quanto maior é o teor de umidade, menor é a resistência desse solo. Então, o cientista sueco Atterberg definiu em 1911 alguns limites que delimitavam os intervalos de consistência do solo, denominados limite de liquidez e limite de plasticidade. Aí aqui tem um exemplo, né, de retração, né? É a fração de argila presente no solo, é responsável pelos movimentos de retração, né? Então ele diminui, né? E é expansão que ocorre quando a variação de umidade. Quando você, às vezes vocês uma poça de lama, né? Tá muito secou, né? Você observa, né, que aquela argila, aquele barro lá, ele é tipo uma capa, né? Mas com a umidade novamente, ele ocupa todo aquele espaço novamente, né? Então isso determina muito a variação da umidade. Então, quando ocorrem esses movimentos de argila, aparecem fissuras, as quais podem gerar lesões internas e superficiais, permitindo a penetração da água e contribuindo para a redução ou perda de resistência do material e sua possível degradação. Então, se eu tiver numa área que ela tem uma declividade, né, devido à retração do solo, e eu entro, acaba chovendo no local, ele facilita, né, que essa água adentre a essas rachaduras, né, e vai até a e molhe, né, vamos dizer assim, encharque, né, todo esse solo, né, às vezes até facilitando um deslizamento de terra. Aí tem umidade de compactação, né, aqui são algumas corpos de prova, né, que você retira, né, uma pecinha metálica, né, que você encaixa no solo, né, e ela é batida, né, e vai retirando essas peças, né. Então, de acordo com o Neves de 2009, quando o solo recebe determinado esforço, dependendo do teor de umidade, ele sofre menor ou maior compactação, interferindo diretamente na resistência dele. Então, para cada tipo de solo, eu tenho que, às vezes, molhar um pouco mais, justamente para melhorar essa compactação. Então, a determinada umidade, denominada umidade ótima de compactação para cada tipo de solo e tipo de compactação. Então, isso acaba sendo feita uma análise, né, de acordo com o solo e como será feita essa computação de forma mais correta possível. Aqui, ó, eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Vamos ver se vocês vão escutar o áudio. Senão eu vou ter que tentar fazer algumas alterações. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? Deixa eu tentar aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo o áudio? Não Não, o aparecendo? Tá áudio escutando não. o áudio? Áudio O não? áudio não. Então deixa eu tentar verificar um negocinho aqui.
Só um instantinho, estou tentando achar aqui aonde que eu vejo para liberar o som. Só um instante. Um instante. Sempre assim, quando a gente mais precisa, o negócio dar pau. É sempre que Está com áudio? Ou não? Não, para mim não. Só aparece a sua voz, professor. Só uma voz, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar pelo chat o link do vídeo e vocês abrem ele no aparelho de vocês e assistam ele. Pode ser? Pode sim, Eu professor. acho que vai Aproveita ser e mais manda os fácil. artigos também. Oi? Aproveita e manda os artigos também que você tinha comentado. Ah, ok. Encaminhei o link.
Aí vocês abrem e assistem o vídeo. Que aí a gente comenta sobre ele. Vou deixar ele rolando aqui, que ele vai aparecer só. Enquanto isso,
O arquivo que eu estava mandando deu falha, eu vou mandar pelo WhatsApp. E aí, pessoal? Assistiram o vídeo? Sim, Sim. foi Sim. interessante. Fácil de compreensão? Sim, a maquete é bem didática, né? Então, assim, vocês podem analisar. É muito, muito claro, né? O tipo de solo, né, que você pode ter, né? E a influência da água em cima dele, né? E de acordo com essas declividades que acaba se acontecendo, na verdade, né? Muitas tragédias, né? Então, assim, hoje, na verdade, o que eu ia passar... Vocês receberam o WhatsApp, o material, do grupo? Dá uma olhada aí, por favor. Sim, chegou. Sim. Dois materiais. Então, eu mandei para vocês lá. Por hoje, a nossa aula vai ser meio pequenininha. Na próxima aula, já fica com calculadora, porque nós vamos começar a fazer os exercícios que a gente vai estar trabalhando com cálculo de aterro, né? Então, eu vou pegar vários exemplos para a gente estar trabalhando. Aí eu vou pegar algumas imagens e vou simular algumas situações, né? Então, assim, eu vou fazer uma explanação teórica e a gente vai fazer um pouquinho de cálculo, né? Mas hoje nossa aula é assim, um pouquinho curtinha. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Professor, mais uma Tranquilo. curiosidade. No Rio de Janeiro, a gente vê muito deslizamento de terra, aquela Angra dos Reis, geralmente sempre
final do ano que tem muita chuva, existe um tipo de solo específico naquelas regiões ou é mais só pela questão da declividade e a questão das rochas? É muito mais uma questão das rochas mesmo, né? Então, assim, se tem uma quantidade de rocha é muito superficial, né? E acaba tendo uma capa um pouco mais fina, vamos supor, de terra, e quando isso encharca, ele tem um deslizamento. Né? Então, assim, assim, é um fator, né? Quanto maior a inclinação, né? A probabilidade com o encharcamento, né, da terra, ela romper. Né? Então, às vezes, não quer dizer que acontece isso muitas vezes em até áreas que não se tem construções, né? Mas é que quando a gente coloca uma edificação, a gente acaba interferindo nesse solo também. Né? Então, ele pode aumentar, agravar. O que geralmente a gente faz quando a gente está fazendo construções em áreas que tem uma declividade maior, a gente tenta chegar no leito de rocha, né? E às vezes fazer até um ponto, fazer algumas amarrações nisso, para que ela se prenda nesse leito e se houver um desabamento, alguma coisa, ela não se rompa. Né? Mas geralmente acontece por isso mesmo. Né? Mas lá é bem frequente, né? Aí no Rio de Janeiro, assim, qualquer coisa, subiu no morro, aí você coloca o seguinte, um monte de casas, uma do lado da outra, se for retirado toda a cobertura vegetal, bastante. né, o solo está totalmente desprotegido, então não tem como. Né? A probabilidade de acontecer um acidente é iminente. Né? Por exemplo, na nossa cidade aqui, em Cuiabá, isso como a gente nem a palavra nem é baixada cuiabana, é uma depressão cuiabana, é um buraco, literalmente. Né? Nós não temos tanta declividade, então assim, as favelas, se nós temos favelas aqui, né, ou essas áreas mais periféricas, nenhuma delas tem morros, tal, né, diferente da topografia que nós temos no Rio de Janeiro. Né? Então, nossos problemas acabam sendo outros e não esses. Né? O que se acontece muito, às vezes, é construções em áreas de APP, né? Que é áreas de preservação permanente, né? Aí, quando se tem uma cheia, né, e acaba levando, né, essas edificações. Né? Mas casos de desmoronamento tal, ele não é frequente justamente pela nossa topografia. Ok? Então, pessoal, quem não fez o avaliar, peço por gentileza que faça, tá? Dá uma paradinha agora, faça o avaliar, que aí eu vou verificar também que nós temos metas a serem cumpridas. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Ok. Falou, um abraço. Boa Tchau pra noite. vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Ok, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.